Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elisa, com Z, e eu faço medicina na USP de Ribeirão Preto. E o assunto do vídeo de hoje é o que é o caderninho dos erros. O caderninho de erros não importa. É um caderno que você vai anotar os seus erros, mas calma, eu vou explicar o que é. Primeiro de tudo, eu adotei esse método porque uma parte muito importante dos nossos estudos é que a gente corrige os nossos erros. Não adianta você resolver 30 anos de FUVEST e você não corrigir os seus erros, porque você vai acabar cometendo de novo os mesmos erros e você vai perder questão, vai perder número de acerto, vai perder a chance de ir para a segunda fase. Então é muito importante você corrigir sempre. E entra até a questão de quantidade e qualidade. Você fazer um simulado e corrigir é muito mais importante do que você fazer 5 simulados e não corrigir nenhum. Então, foque sempre nisso, em corrigir e ver aonde você está errando. E nisso entra o caderninho dos erros. O caderninho dos erros eu comecei a fazer no fim do ano, foi lá por setembro, outubro, em que eu já comecei a pegar algumas questões antigas da FUVEST, impresso mesmo, alguns anos anteriores, e aí eu comecei a resolver e percebi que algumas coisas eu errava. E não era só a questão de esqueci, mas às vezes alguma pegadinha, alguma coisa que a FUVEST pediu que eu não tive sacada. Então o que eu comecei a fazer? Eu peguei um caderno e eu comecei a anotar os meus erros. Mas eu não anotava lá, por exemplo, água é polar. E aí exemplo, tá, gente? É fictício isso. E aí lá na FUVEST eu assinalei a questão que tá escrito como verdadeira. Eu assinalei como verdadeira, a água é apolar. Aí eu vou lá no meu caderno dos erros e escrevo água é apolar. Não, né, gente? Eu vou escrever o que é certo. Eu vou escrever água é polar, tá? Esse é um exemplo. E eu sempre fazia de uma forma bem concisa. Então, por exemplo, eu errei uma parte de história que é grande. Eu não vou escrever o parágrafo inteiro da FUVEST ali de forma corrigida no meu caderninho dos erros. É para ser uma coisa objetiva, para ser coisas pontuais. E nisso de ser mais coisas pontuais, entrava bastante exatas. Por quê? Entrava aquela química, entrava aquela bendita ligação que eu não lembrei, aquele bendito nome de química orgânica que eu tinha esquecido. Então entrava algumas coisinhas de exatas mais pontuais, alguma fórmula, principalmente fórmula de lente, gente. Ótica, em física, nossa Deus, aquelas fórmulas de lente eram gigantescas. Eu ficava louca. Então eu escrevia no meu caderno. Vou até pegar o meu caderno para vocês verem. Esse é o meu caderninho dos erros. Ele é pequeno, tá, gente? Ele parece enorme aqui com a minha cara, mas ele é pequenininho. E o que eu fiz? Eu decidi deixar pro fim do ano porque era a hora que eu tava entrando em contato com assuntos que eu tinha visto há muito tempo. Então eu notava também se tinha algum assunto que eu tinha deixado pra trás e não revisei tão bem. Eu não quis fazer isso durante o ano, por quê? Porque vamos lá, você acabou de estudar nemateuminto. Eu gosto de zoologia, né? É uma implicância com zoologia. Por exemplo, você estudou nemateuminto hoje. E aí você vai fazer uma questão. Acabou de ler toda a teoria, teve aula ontem, leu a teoria, aí você pega, vai fazer uma questão e erra. Aí você vai pular no seu caderno dos erros. Errei a questão de... Não, gente. Sabe? Você vai fazer o quê? Você vai estudar melhor o assunto. Você tá entrando com o primeiro contato ali com a matéria, digamos assim. Então é importante que você não anote esse erro. O erro que eu anotava no meu caderninho era de coisa muito antiga. Então, coisa que eu já tinha tido pelo menos um mês antes, entendeu? Então, por isso que eu deixei pro fim do ano, eu achei melhor. Tem gente que tá fazendo isso durante o ano. Pode sim ser algo muito bom, eu não testei assim, mas não faça assim que você estudou. Assim que eu estudei, errei a questão, vou pôr no caderninho? Não. Coloque, por exemplo, teve um simulado no seu cursinho e você errou uma questão de nemateuminto que você estudou há um mês atrás. Aí você vai colocar no seu caderno de erros, entendeu? É sempre assim. Nunca imediatamente depois que você estudou. Sempre depois de um tempo. E o que eu fiz nesse caderninho? Eu vou abrir pra vocês, ele era até um caderninho aqui de redação, que eu anotava meus principais argumentos de redação. É uma dica boa, eu fazia isso, eu gostava. Tem até as questões que, olha isso, gente, as questões que eu tinha que fazer, ó. Matemática, aqui é o quê? Geografia, acho que era da apostila de revisão do poliedro. Enfim, e aí, no meio desse caderno, eu vou abrir pra vocês aqui. Jesus, ajuda nós. Cadê você? Erros, achei. Começou com a pilha de Daniel. Por que a pilha de Daniel, gente? Porque eu sempre esquecia pra onde que ia os benditos elétrons, entendeu? Então, assim, eu coloquei ela inteira aqui. Foi um erro que você cometeu? Não, eu não cometi o erro da pilha inteira, né? Não precisou desenhar no vestibular isso, mas tem vestibular que precisa, hein? Cuidado.
Mas a questão foi o quê? Eu errei uma questão de pilha, que eu fiquei muito chateada, eu já tinha estudado, já tinha um mês que eu tinha estudado, errei no simulado, fui corrigir. Eu falei, ok, eu não quero mais esquecer. Então eu fiz todo o esquema da pilha de Daniel aqui e eu revia isso muitas vezes. Já vou contar como. Aqui embaixo também, ó, tem algumas coisinhas de química, uma mancha de café, né? Vestibulando, sempre tem uma mancha de café em algum lugar. Então tem algumas coisinhas de química. Porém, quando você vem pra essa parte aqui do meu caderno, eu vou ler pra vocês, não vou ficar só mostrando. Tem física, mas de repente tem, por exemplo, Roma. Como assim? Você misturou tudo, Elisa? É, gente. Eu não tive a sacada de separa por matéria. O que seria muito melhor, né? Eu misturei tudo. Eu misturei história, geografia, português. Tem até português aqui. Eu vou procurar pra vocês. Ó, um post-it com um indicativo. Com toda a conjugação. E eu acabei misturando. Não sei se foi saudável isso, mas enfim. Acho que fica bem mais organizado se separar por matéria do que misturar tudo. Mas a questão é, eu era muito pontual. Se você olhar aqui no cantinho, eu tenho vários pontinhos. Eu nunca escrevia mais que 3 linhas de um conceito que eu errei. Olha aqui, eu errei esse conteúdo aqui que eu vou ler pra vocês. Aves têm alça de Henle reduzida, menor reabsorção de água. Acho que é por isso que o cocô deles é mais pastoso. Desculpa, aí não deveria falar isso no vídeo, né? Minha mãe vai me matar, mas enfim, mãe, é realidade. Cai no vestibular, né, gente? Enfim, por exemplo, triângulo isósceles. A mediana é coincidente com a altura. Eu colocava coisas muito pontuais, entendeu? Eu não colocava, por exemplo, eu errei o exercício de matemática, eu vou colocar toda a resolução do exercício aqui. Não! Qual que foi seu erro no exercício? Você esqueceu que no triângulo isósceles a mediana é coincidente com a altura? Então você vai fazer o quê? Você vai anotar o conceito, entendeu? Era mais pra isso. Ah, mas tem aqui, por exemplo, tem distância ponta reta. Eu não lembro qual é o nome dessa matemática, por exemplo. Mas, exemplo, eu coloquei a fórmula, porque eu errei a fórmula, mas eu não coloquei a resolução do exercício. Então, basicamente, era isso que eu fazia nesse caderninho. Eu misturei tudo. Mas, ó, eu vou mostrar quantas páginas tem pra vocês verem. Eu usei ele até a segunda fase da FUVEST. Então, eu usei ele por bastante tempo. Eu comecei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, início de janeiro. Então, assim, pra vocês verem que eu não entupi isso aqui eu não entupi isso aqui de informação. Eu coloquei realmente o que era mais essencial. Então, olha, vamos lá. Não tem tantas páginas assim. Ó, temos aqui algumas fórmulas de matemática. Aqui tá feio, né? Não vou mostrar pra vocês essa parte. Mas, enfim. Ó, isso aqui é pra tudo quanto é mês. Caju, pedúnculo. Entendeu? Coisas que eu errei, muito pontual. Receptáculo. Quem tem receptáculo? Maçã, pera e morango. Não lembro nada disso. Mas, o que acontece? Eu colocava tudo bem pontual. Então, cuidado. Quando vocês forem fazer um caderninho de erros, não vai colocar toda a teoria. É pra ser uma coisa pontual e pra você revisar várias vezes. E quando eu falei de revisar várias vezes, como que eu fazia isso? Normalmente, eu ia pro cursinho de manhã, já tem um vídeo que eu conto como é a minha rotina no cursinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então vocês acessem e vejam como que era. E o que eu fazia? Quando eu cometia algum erro, eu acabava olhando os outros erros que eu cometi também. Então eu pegava e aí eu olhava assim, deixa eu dar uma lida aqui, teve algum outro assunto que eu errei da mesma matéria? Era meio difícil de achar porque eu misturei tudo. Mas eu gostava de olhar várias vezes esse caderninho, principalmente em véspera de vestibular. Eu era daquelas pessoas que vestibular no domingo, no sábado eu gostava de revisar. Então, no sábado eu pegava esse caderninho e eu lia umas 5 vezes. Ficava só folheando. Então eu não cometia os erros de novo na prova e me ajudou muito. Então eu aconselho muito vocês a fazerem, mas cuidado, não é pra você pegar um caderno 96 folhas, universitário, aqueles de 10 matérias, não. É pra você pegar um caderno pequenininho, dava pra ser menor do que esse até. E você colocar as principais coisas que você tem errado no fim do ano ou que você tem esquecido. Então, façam, eu recomendo muito, me ajudou bastante a não cometer os mesmos erros e dá aquela frustração de você pensar, caramba, eu resolvi uma FUVEST anterior há 3 semanas atrás, eu errei essa questão, eu corrigi, e eu cheguei aqui na FUVEST 3 semanas depois e eu esqueci. E eu resolvi 3 semanas atrás, e eu vi a matéria e eu esqueci. E se você tivesse colocado no seu caderninho dos erros e tivesse revisado um dia antes? Será que você teria esquecido? Será que você teria acertado essa questão? Teria ido para a segunda fase? Passado na USP? Então é muito importante você fazer isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica.
Eu tenho um post resumido dele lá no Instagram, @elisa_com_z, vou deixar aqui o link pro Instagram na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, se vocês fizerem e estiverem sentindo que realmente está ajudando, deixa nos comentários, me conte para eu saber como que tá sendo para vocês. E compartilhe esse vídeo com alguém que tá aí prestando vestibular, tá naquela ansiedade, comete erro, precisa melhorar, ou às vezes não tá conseguindo melhorar a pontuação. Às vezes uma correção de simulado vai ajudar a melhorar muito mais do que fazer 20 simulados. Então compartilhe com seus amigos, deixem um like. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!